Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin e estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, o programa da editora da UFSM, aqui na UniFM 107.9. Você pode acompanhar as iniciativas da editora no Instagram, em @editoraufsm, ou ainda no @livraria e grife UFSM, a nossa loja, que fica ali na entrada do campus de Santa Maria. Nós também temos feito eventos no nosso espaço cultural, que fica junto da loja, ali no Arco. São exposições, são lançamentos de livros divulgados no perfil @editoraufsm no Instagram. Quer usar o espaço? Manda um e-mail para editora@ufsm.br e use também esse e-mail para sugestões, elogios, dicas de pauta, todo o feedback que você queira nos passar. Você que nos escuta, editora@ufsm.br e também no @ineditadospodcast. Estamos aqui hoje com o professor Luiz Caldeira, que vai fazer uma conversa com a gente para a gente falar sobre muito do que se conversa aqui na UFSM em termos de conhecimentos, né? A gente tem um lugar que é muito profícuo em geração de conhecimento. E até porque a gente tem aqui um Ineditados Podcast, que também vai indo nesse sentido, de levar para a população, para dar o acesso. E o professor Luiz Caldeira tem tantos projetos que isso me saltou aos olhos. Assim, são sempre coisas de um trânsito, algumas coisas divertidas, uma forma gentil, às vezes, de trazer um conhecimento que é muitas vezes colocado como um conhecimento mais frio ou mais duro, né? Então, nós vamos falar de divulgação científica. Professor Caldeira, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Muito prazer estar aqui com você, com os ouvintes. E acho que é isso, né? Vai ser um papo divertido. Muito bem. O que hoje em dia, né? Enfim, tu é nosso docente no Centro de Educação. Quando que o pequeno Luizinho olhou para olhou para o seu entorno e isso despertou nele algo que fosse, claro, não ia ter clareza ainda de algo muito específico, mas voltado para a docência, voltado para a pesquisa, né? Que tu disse, acho que eu vou gostar de fazer isso a minha vida inteira. É difícil localizar no tempo exatamente quando isso aconteceu, mas eu tenho algumas pistas, assim, né? Bom, eu sou de São Paulo, sou paulistano da capital e filho de professores. Tanto minha mãe quanto meu pai se formaram em licenciatura em História. Minha mãe foi professora de escola pública, municipal, estadual a vida toda. Meu pai, apesar de dizerem que foi um grande educador, assim, não atuou como professor durante muito tempo. Ele fez também advocacia e acabou indo para o direito, né? Então, assim, eu sou fruto de um casal, de uma casa em que o estudo, as leituras, a escola era alguma coisa muito séria, né? Eu lembro de reclamar para os meus pais de alguma coisa que aconteceu na escola, com os professores, e meus pais darem razão aos professores e não a mim, sabe? Aquela coisa de meu corporativista, assim. Então, eu não sei localizar exatamente quando foi, mas certamente essa atmosfera me levou a isso, né? E aí um ponto que eu acho que é bem, bem interessante, eu fiz biologia, né? Sou licenciado e bacharel em ciências biológicas. E estava na dúvida, assim, aos 17, 18 anos, sobre que curso fazer. E uma coisa que foi determinante para mim foi visitar a universidade e conhecer vários cursos para eu poder tomar minha decisão, né? E ao visitar o Instituto de Biociências da USP foi onde eu me encontrei, né? Falei, bom, eu quero passar alguns anos da minha vida aqui, é um ambiente bacana, pessoas interessantes, eu me vejo, né, esse tempo aqui. E durante o curso foi surgindo essas oportunidades de lecionar, né? Era uma época... a gente está falando ali comecinho dos anos 90, assim, 94, 96, 98, antes da atual LDB, Lei de Direitos e Bases, e era permitido que, não sei se isso tem a ver exatamente com a LDB, mas era permitido que estudantes da graduação dessem aula. Então eu comecei a dar aula, Jéssica, no segundo ano da faculdade. Em 95 eu estava dando aula, pegando assim, aquelas... rabo de foguete, assim, né? Aula de química, educação de jovens e adultos à noite na periferia de São Paulo.
E foi assim que eu fui E ganhando sobreviveu, cancha. né? E sobrevivi. Sobrevivi e no ano seguinte queria mais e depois foi. Então é um pouco isso, né? Eu fui sendo... não foi nada muito programado. E eu acho que essa é uma das delícias, das maravilhas, assim, da vida como um todo, né? Nada foi muito programado, né? Mas as coisas foram aparecendo, as portas foram se abrindo. Eu fui também batendo algumas portas para procurar essas oportunidades. E aí, no fim, me formei tanto em licenciatura quanto em bacharelado, que era a modalidade da época, assim, desse curso, né? Alguma coisa meio parecida com o que hoje a gente tem, que chama ABI, né? Área Básica de Ingresso, em que você entra e hoje você decide, né? Se você quer fazer bacharelado ou licenciatura. No meu tempo era então licenciatura e bacharelado, né? E acabei enveredando para o campo da educação e depois da pesquisa em educação, né, que foi a minha trajetória de pós-graduação. Mas é um pouco esse o caminho, assim, o que me leva a esse ponto de ter na sala de aula o meu local de trabalho, o meu local de pesquisa, de atuação, né? E é interessante como esse desafio que se chega... ele te acolhe em certa medida, ele não te repele, né? É verdade. Porque eu acho que a grande graça de estar dentro da sala de aula é essa multiplicidade de realidades e elas não podem nos apavorar. Com certeza. Né? E até porque, embora a gente esteja acostumado, vai ter um currículo, vai ter um conteúdo programático, vai ter a documentação própria daquela disciplina, o que tem que ser ministrado, uma expectativa em cada aula. Mas a realidade sempre vai se impor. É verdade. E muitas vezes quem está indo ali para uma disciplina de estágio, né, alguma coisa assim, tendo aquele contato com a realidade pela primeira vez, que a gente até brinca, né, o choque de realidade, a pessoa se assusta porque é um espaço, vamos dizer assim, de perda de controle. Quer dizer, eu tenho como ministrar alguma coisa até que outra coisa não se imponha, né? E é isso, e é a vida acontecendo. É né? Verdade. Então, eu acho que a sala de aula tem esse recorte da vida acontecendo, né? É verdade, é verdade. Acho que qualquer sala de aula tem essa cara, né? Assim, sala de aula presencial, digamos assim, né? Seja na educação básica, seja na educação infantil, no ensino superior também não é muito diferente, né? E, de fato, acho que esse é um das mágicas que acontecem dentro daquele ambiente, né? Que é o inesperado, que é a troca, né? Quer dizer, a gente vai percebendo também que essa posição do professor, detentor de saber, é o único que está em pé naquela sala e todo mundo sentado, né? Só recebendo, isso é uma ilusão, isso não existe, ainda bem, né? Que é na troca que a gente vai aprendendo, que a gente vai se educando, né? E isso é um dos aspectos que acaba seduzindo muita gente que, às vezes, num primeiro momento, não quer a licenciatura, né? Então, dando esse salto assim, no tempo, né? O que eu faço aqui hoje na universidade, desde 2010 eu estou aqui em Santa Maria, né? É trabalhar com o curso de licenciatura em Ciências Biológicas. E é comum, e não é exclusivo do curso de biologia, receber alunos que ainda estão na dúvida, que não tem muita certeza, que tem todo um cenário, né, que leva ele a não querer ser professor, mas que ele está ali naquela disciplina por algum acaso, digamos assim, né? E essa exposição às realidades dos jovens, né, da juventude das escolas de educação básica aqui da cidade, muitas vezes é o que seduz esse aluno, né, e essa aluna. Eu escuto muito isso, Jéssica, é comum, todo ano. Eu não queria ir para a licenciatura, mas fui me descobrindo, gostei tanto, quem sabe, né? Alguns já vão mais de peito aberto, falam assim, agora eu quero ser professor. Outros já ficam naquela, quem sabe, pode ser, se eu não achar outra coisa, tudo mais. E no fim acabam se revelando grandes e grandes educadores e educadoras, enfim, gente interessada em dar aula, né? Interessada em pesquisar também sobre ensino. Então acho que é isso, né? A sala de aula pode ser um monte de coisa, mas monótona e cansativa do ponto de vista do tédio, ela não é, né? Eu me recordo, enfim, teve ocasiões em que eu fui dar uma aula e existia um grupo turbulento ali que estava com fome. E daí aquilo ali se impôs de tal forma, porque era fim do mês e a mesada e dinheiro e não sei o quê.
aquilo ali virou um assunto que daqui a pouco, e era um curso técnico, não tinha muitas pessoas dentro da sala de aula. No intervalo, assim, qual era a conclusão que eles chegaram? Que eles não teriam lanche para todos. Que mesmo que eles fizessem uma vaquinha para cobrir ali de algum colega, não ia faltar. Sim. Tinha um mercado do lado. Eu fui lá, comprei bolacha, comprei refrigerante, suco, nem lembro o que foi. E voltei e disse, agora vocês comam para a gente poder ir para a aula da segunda parte, porque senão vocês vão ficar falando de comida. E era de noite. Assim. Então, são coisas que... E ao final daquela disciplina, eles... professora, a gente nunca pensou que alguém fosse fazer isso pela gente. Por quê? Porque quebra com essa expectativa do professor lá na frente. Com certeza. Né? Que está ali para... Não, a gente está nesse mesmo ambiente em que está todo mundo querendo ir junto para algum lugar. Com certeza. Né? Então, eu vejo que, pelo menos eu tenho essa expectativa, enfim, de que a visão agora é muito mais integradora nesse sentido, né? Aquele professor que subia antes até num palanquezinho e tal, isso não existe mais. Não existe mais, né? Não existe mais, né? Mas assim, a gente vê, e não sou só eu, também tá na literatura aí há muito tempo, os jovens professores, né? Então, os professores que estão se formando, que estão fazendo estágio e tudo mais, eles e elas reproduzem aquilo como foi na vida deles, que é natural, né, Jéssica? Eu te botar para fazer uma coisa pela primeira vez, você vai buscar uma referência de como era com você, né? E também insegurança tremenda. Pela primeira aula, o que eu faço? Eu vou emular alguém, exatamente, né? não sei o que fazer, vou repetir o que fizeram comigo, né? Mesmo que eu critique, né? Então, assim, o estágio também é o espaço em que a gente vai desmontando esses conceitos, esses formatos de sala de aula. E nesse exemplo que você deu, você teve um jogo de cintura que os professores vão ganhando com o tempo, né? E é um jogo de cintura que, agora, partindo já para uma crítica do que a gente tem de educação hoje em dia, né? Como um todo, que está cada vez mais difícil de acontecer, Jéssica, porque a gente tem um currículo muito engessado, a gente tem um calendário escolar, um cronograma de avaliações externas muito extenuante e muito apertado, o que impede ou afasta o professor e a professora mais experiente de buscar essas alternativas que quebrem um pouco aquela rotina, né? Então, assim, se isso acontecesse hoje, esse caso que você relatou, é muito provável que o professor ignorasse que os alunos estão com fome e seguisse dando o seu conteúdo, porque aquele dia é dia de dar aquele conteúdo, porque vai ter uma prova no dia seguinte, enfim, alguma coisa assim, né? A gente foi perdendo essa maleabilidade, essa dinamicidade da sala de aula e do contato professor, professora e alunos, em nome dessa performance, em nome dessa produtividade e tudo mais, né? Dessa padronização do que se ensina, de que forma se ensina, quando se ensina e como que se avalia, né? Eu tenho um exemplo assim que é cabal nisso, né? Uns anos atrás aconteceu aqui na universidade. Um estagiário, né? Então ele vinha, toda semana a gente conversa sobre como foram as aulas dele na escola, e ele voltando falou, professor, não consegui ensinar aquilo que eu tinha que ensinar, enfim, organelas celulares e tudo mais, não deu, porque ninguém estava prestando atenção em mim, estava todo mundo preocupado com o eclipse que estava acontecendo. É hilário, né? Mas claro, é isso, né? Esse menino estava, assim, determinado a ensinar organela, e do lado de fora da sala de aula estava acontecendo um fenômeno que talvez aquela geração nunca mais vá ver, né? E ele estava achando que ensinar organelas era mais importante do que abrir a janela e observar o eclipse solar que estava acontecendo ali, né? É um extremo, é quase anedótico, parece brincadeira isso tudo, mas é o que acontece em algumas realidades, né? Esse exemplo que eu dei, enfim, também vem de uma Jéssica em início de carreira que estava muito idealista, sim, sabe? Sim. Porque eu entendo isso também, eu pensei, poxa vida, se agora isso vai ser uma rotina... não tá certo, não tá certo, claro. Né? Não tá certo. Assim como eu me preparo para estar naquele momento, os meus alunos que eram jovens adultos também, eu não estou lidando com crianças, quer dizer, são esses contextos todos que a gente também vai, conforme acontecem, é que a gente vai formando o nosso repertório, né? O nosso arcabouço. A gente chega lá num primeiro momento, a gente também está aprendendo. Com certeza. E é isso que eu acho que esses encontros são tão mágicos. Quer dizer, a pessoa que acha que só tem algo para ensinar, de repente
naquele momento pode ter uma oportunidade de aprender também, né? Para um outro, não do seu conteúdo, mas de um jeito de enxergar as coisas, né? Aspectos da vida, né? Sem dúvida. Que se impõe. Exatamente. Mas, enfim, tu tá aqui na universidade há 10 anos. O que te fez... Pouco mais, desde 2010. 2010, exato. Isso. Já debutou, então. Já tá indo pro debutei. 16 aí. Mas quando que o teu olhar se volta aqui para Santa Maria? Por que motivo? Né? Entra aí talvez um caminhozinho aí no mestrado, doutorado. Eu acabei a graduação em São Paulo e fui trabalhar, né? Dando aula em escolas, no começo em escolas estaduais, com contrato, não tinha concurso, era uma época de poucos concursos no estado de São Paulo, de muitos cortes, né? Era um governo que é isso, né? Não tinha na educação uma das prioridades. Início dos anos 2000, isso? Um pouquinho antes, ali 95 a 2000, por aí, né? Então, fiquei com essa ideia de todo ano eu renovava contratos, procurava escolas para dar aula, né? E entrei no mestrado em 2001, um pouquinho depois de me formar, não foi logo na sequência. E o mestrado foi na Faculdade de Educação com ensino de ciências e matemática, era a linha de pesquisa, né? E aí eu fui trabalhar, Jéssica, com alguma coisa que me atrai até hoje, que são os livros didáticos. Então, eu fui trabalhar com a política de livro didático, em especial com os critérios que os professores usam para escolher seus livros didáticos, né? E aí, por uma, talvez, coincidência, né? Parte da minha pesquisa foi em Santa Maria. Então, Santa Maria era uma das 5 cidades do Brasil em que eu e a equipe que eu formei ali no meu mestrado viemos conversar com professores. Eu não vim para Santa Maria, foi 2 colegas que vieram no meu lugar, mas enfim, acho que ali já a Santa Maria apareceu no mapa, sim, né? Engrenei no doutorado, passei a trabalhar também em faculdades particulares de São Paulo, numa escola particular em São Paulo, até o ano de 2008, quando nasce meu filho, do meio, o Thiago. E aí a gente percebe, eu e minha esposa, percebe que talvez São Paulo não seja o melhor lugar para a gente nem criar os filhos, nem envelhecer. E aí passamos a procurar, né, um outro ambiente um pouco mais acolhedor, um pouco menos custoso também do que a cidade de São Paulo, para um jovem casal com, né, 2 filhos pequenos refazerem a vida, digamos assim, né? E aí surge Santa Maria, eu vim para cá fazer o concurso em 2009, numa época que ainda tinha que trazer os documentos todos impressos. Vim para cá no inverno de 2009, então assim, resisti ao inverno Santa Maria de 2009 e fazer a inscrição. Em setembro fiz a prova e aí, com resultado, aí sim temos um problema, né? Passei em Santa Maria. O que a gente vai fazer, né? Mas a gente já estava decidido, e aí no começo de 2010, fevereiro, aí no verão de 2010, né? No verão de Santa Maria. O que também é custoso, em certa medida. Exatamente. Que os extremos imperam. Viemos para cá. Então foi assim que Santa Maria surge, né, na minha vida. Minha esposa é gaúcha, de Porto Alegre, mas a gente não tinha muitas referências aqui na cidade, né? E o terceiro filho é gaúchinho. Já. E aí o terceiro filho, ele não é gaúcho por um acaso, assim, né? Ele nasceu em Santa Catarina, mas ele já, bom, enfim, vive a vida inteira dele aqui, né? Então, é isso que me trouxe aqui para o Centro de Educação, que já era um espaço, Jéssica, de muita relevância nacional, não só regional, mas nacional, em educação em ciências, ensino de ciências, enfim. A gente tem nomes históricos que passaram aqui pela universidade e que já colocavam Santa Maria também nesse mapa da área que eu decidi abraçar como área profissional, que é a área de ensino de ciências, ensino de biologia, né? Então, eu tinha certeza que eu não estava vindo para um local em que eu não teria muita interlocução, né? E aí encontrei aqui um espaço em que eu também pude crescer profissionalmente, né? Que me deu toda a estrutura, todas as condições para um professor de ensino superior em início de carreira dar os seus primeiros passos e tropeços, né? Mas é interessante que já teu campo de pesquisa, em certa medida, trazia também a divulgação científica por meio dos livros didáticos,
porque é um primeiro contato que a gente tem ainda, né, na escola, com a forma como aquela informação vai ser apresentada e num momento em que nem sempre nós, enquanto jovens, né, crianças, vamos ter o entendimento de mundo necessário para entender determinadas complexidades. Então, é um trabalho de humildade epistemológica, né? A gente, estando em um mestrado, estando em um doutorado, fazer algo voltado para um público que não são os nossos pares. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Você falou do livro didático, é verdade, ele tem muitos papéis, né, o livro didático. A gente tende a reduzir ele à relação estudante conhecimento, né? O livro como um mediador um pouco, né? Fazendo esse meio campo entre o professor e o estudante, né? Mas o livro tem uma série de outras funções. A mais bonita que eu vejo, e talvez a menos explorada, digamos assim, é de formação continuada de professores, né, Jéssica? Professores no Brasil inteiro aprendem pelo livro didático, atualizam-se pelo livro didático, professores que não têm esse privilégio né, dos mais próximos de nós aqui de estar colado numa universidade, né, pública, uma universidade que tem muitos cursos de licenciatura, esses professores costumam aprender pelos livros didáticos, né? Mas a divulgação científica, que é o que você puxou aí na pergunta, também já está na minha vida há bastante tempo, né? Qualquer menino jovem assim dos anos 80, dos 90, vai se lembrar, enfim, das muitas revistas, né? Banca de jornal, banca de revista, né? Então, aquelas revistas de ciência, super interessante, Galileu, depois mais tarde a Scientific American, né? Na escola, enfim. Os programas de televisão também, então tinha... Todas as redes de televisão tinham o seu programa de ciência. Sim, se a gente for pensar o Mundo de Beakman... O Mundo de Beakman... Era sensacional, era divulgação científica. Era incrível. E chocolate surpresa, figurinha de chocolate surpresa, Tenho coleção de dinossauros, tenho planetas. Então é isso, a ciência nos parecia... acho que não é verdade isso, né? Mas ela parecia estar mais próxima da criança e do jovem do que hoje, né? Talvez porque hoje são muitas as ofertas de muitos temas e tudo mais, e a ciência é só mais um, mas naquela época a gente parecia mais próximo disso, né? E aí, o meu movimento foi digamos assim, consumidor, para aproveitar o chocolate surpresa, de consumidor de divulgação científica para divulgador, né? Então, eu já nessa segunda escola que eu fui trabalhar, nessa escola particular, eu fui convidado a trabalhar, fiz muitos programas da TV Escola, por exemplo. Que legal. Né? Tinha um programa chamado Sala de Professor, incrível, assim, uma proposta muito bacana, em que eu era convidado, junto com outros colegas de outras áreas, para pensar numa aula em cima de um documentário que a TV Escola havia comprado, um documentário de ciência. Então, eu fui explorando isso tudo, né, e gostando. Escrevi para algumas revistas também, dessas Scientific American, Quanta, enfim, revistas que deixaram de existir, que tiveram vida muito curta, mas escrevi para algumas delas e fui curtindo essa parte de sair do consumidor para ser um pouco de provedor, um pouco de criador de conteúdo, digamos assim, seria isso na época, né? Para divulgação científica, até chegar no momento atual, Jéssica, em que eu também estou tateando, estou começando a me entender como um pesquisador em divulgação científica, né? Então, é isso que eu tenho tentado trazer para minha rotina de estudos, de pesquisa no meu grupo, como um campo de atuação, né? Então, passar a pesquisar, entender como se faz, entender o que é qualidade em divulgação científica, critérios de qualificação, quem são os divulgadores científicos, como que se formam essas pessoas que vão fazer divulgação de ciência no Brasil, enfim, eu tô nesse movimento. Mas aqui na instituição, um assunto recorrente aqui também é o fortalecimento dos grupos de pesquisa, né? De como são importantes para que esse fio da meada não se perca. Porque entre saídas e entradas tem aquele núcleo, né, que vai dando base, fazendo as boas-vindas para quem está entrando, né, e preparando o terreno, e de modo que essa linha condutora não se perca. É verdade, né? É verdade. E como é que tu estruturou o teu grupo de forma que isso acontecesse? Foi uma coisa orgânica? Foi... porque eu vejo assim, eu vejo muito brilho no teu olhar quando a gente está conversando assim. Então, eu imagino que
tu é uma pessoa muito propositiva. Sim, né? sim, eu então, tento ser. O grupo, como é que tu entende? Assim, porque para dar conta dessas iniciativas todas, tem que ter confiança, tem que ter sinergia, né? Com certeza. Primeiro te agradeço, assim, e se há esse brilho é porque eu sou muito orgulhoso do grupo que eu tenho estruturado nesses últimos anos e que eu sou uma das pessoas que está nesse grupo, né? Esse grupo chama-se IDEA, Educação e Ciências. É um grupo que está formado desde 2010, mas que passou por muitas fases. Eu acho que isso também é uma das coisas bacanas da nossa atuação aqui, em especial no meu contexto, em que é um contexto de trânsito, como você usou ali no começo do nosso papo hoje, né? Eu estou numa interface entre o CCNE, né? O curso de Biologia, e o CE, que é o curso de Educação, que é onde eu fiz meu doutorado. Então eu tô ali, são prédios próximos, né? Acho que meu laboratório tinha que estar no meio desses dois, assim, porque eu tento botar um pezinho em cada canoa, né? Então acho que esse é uma dos baratos. E essa possibilidade, que numa universidade com o porte da nossa, eu poucas vezes, Jéssica, eu posso me dar o luxo, e assim, acho que é uma coisa de papel do servidor público, do professor aqui na universidade, eu não posso recusar pesquisas. Né? Então, assim, somos poucos os que trabalham aqui na universidade com educação em ciência, com ensino de biologia, sei lá, conta-se numa mão. Né? Poxa, se eu recebo um estudante que está com um bom projeto de pesquisa, querendo fazer pesquisa, eu não posso negar, eu não posso dizer não. Então, isso foi trazendo para esse grupo gente muito diferente, temas muito diferentes, muito desafiadores, né? Eu gosto de estudar junto com os estudantes, com os alunos, com quem está trabalhando com aquela temática, né? Isso, num primeiro olhar, pode parecer um grupo meio difuso, que topa qualquer coisa, que... Talvez seja mesmo, né? Mas, não é um demérito. Né? Mas não é um demérito, exatamente. Eu acho que longe disso, né? A gente vai criando, claro que grupos... Eu, enquanto desenhista industrial, que também fiz doutorado em educação, não vejo problema nenhum nisso. Exatamente, né? E aí, essa composição que você disse, né? Dos mais experientes com os novatos e tudo mais. Primeiro que é uma coisa que ninguém te ensina. Né? Então, assim, ninguém ensina. Então, de novo, né? Eu acabo reproduzindo aquilo que era o meu grupo de pesquisa original lá em São Paulo, quando eu estava no mestrado e doutorado. Eu tento planejar, que também é uma coisa que ninguém te ensina, planejar carreira, né? Com essas reposições no grupo, para que nenhuma dessas linhas de pesquisa que eu tenho hoje morram, né? Então, assim, eu tenho um grupo trabalhando com políticas públicas, também com livro didático, com currículo. Tem um grupo trabalhando com divulgação científica, tem um grupo trabalhando com percepção pública da ciência. São as 3 grandes linhas de pesquisa do grupo, né? A tentativa é que a gente vá repondo esses colegas que vão se formando, né? Doutoras e doutores e mestrandos, enfim, para que essas linhas permaneçam ativas com pelo menos 2, 3 pessoas em cada uma delas, para a gente continuar com essa atração, né? Para a gente continuar com esse movimento que já vem de tanto tempo e que reconhecidamente tem sido de sucesso, né? Pois, e ainda te sobra, falamos antes, nesses currículos engessados, esse dia a dia apertado, né? Então, se também não houver esse grupo com quem tu possa contar, possa delegar, a coisa realmente se torna insustentável. Insustentável, exaustivo, insustentável. E agora, então, conta pra gente o que são essas linhas, né, que tu trabalha, até porque algumas a gente se encontrou ali no Projeto Rede, que também já tivemos a professora Regina falando aqui com a gente. Como é que tu te aproxima, então, desses outros temas? Teve sobre desastres ambientais. Isso. Né? Conta desses teus projetos, assim, elenca, nós temos ainda 20 minutos. Tá? Elenca. Tá. Não precisa assim, uma ordem hierárquica de importância, nem nada disso. Mas como é que essa multiplicidade de fatores se chega a ti, às vezes, de uma forma tangente? Sim. Eu imagino que nem sempre tu vai botar um olhar e dizer, não, disso aqui vai sair uma pesquisa. Mas eu percebo que quanto mais braços a gente tem,
a tendência é que outras pessoas nos olhem e digam: ah, mas o caldeira pega, porque isso linka com aquilo e cabe. Sim. Né? É. Então, quanto mais se tem, mais aparece. Acontece, enfim, mas também é alguma coisa que você, com a experiência, com o tempo, também você vai conseguindo. Lembra que tem alguns atalhos, né? E o que eu tenho buscado bastante fazer aqui na minha atuação, Jéssica, é tentar compor essas tarefas de forma com que um único esforço se direcione ou frutifique em vários produtos ou em várias frentes, né? Então é isso, a gente vai ficando mais É um método. É um método, exatamente, né? Então, assim, você perguntou das linhas de pesquisa, né? Eu tenho uma linha de pesquisa que trabalha com políticas públicas de educação como um todo, mas em especial com as políticas de avaliação. Então, isso vem desde o meu doutorado, trabalhar com questionários, com produção de instrumentos que, de alguma forma, dimensionem dimensões e parâmetros, enfim, de sala de aula, né? A gente tem como carro-chefe, digamos assim, dessa linha de pesquisa, as avaliações em larga escala, do tipo Enem, Saeb, né, o IDEB, que foi divulgado semana passada, enfim, essas avaliações em larga escala, de uma forma crítica, de uma forma para trazê-las também para o dia a dia das escolas. Essa é uma das linhas, né? São indicadores nacionais que, afinal de contas, vão emergir dali. Né? Exatamente. Qual que é o peso desses indicadores? O que de fato eles nos indicam? Enfim, é o que a gente tem trabalhado. A questão da avaliação se sobrepõe e tangencia muito a do material didático, a do livro didático e a do currículo. Então, são as 3 grandes políticas que a gente gosta de trabalhar no grupo, né? Currículo, material didático e avaliação de desempenho. Até porque são critérios que se retroalimentam. Sem dúvida. E muitas vezes, para quem está na sala de aula, fica difícil entender nessa complexidade o que vem do quê. Exatamente. O que vem primeiro, o que vai servir de indicador para quê. É isso aí. Essa corrente, às vezes, se perde e parece um monte de número sem sentido. Com certeza. É isso aí. Essas 3 engrenagens, que são muitas outras engrenagens, né? Mas essas 3 engrenagens, elas têm essa coordenação, né? De fato, assim, se a gente for pegar na história, a gente percebe que aqui no Brasil a gente colocou a carroça na frente dos bois em alguns momentos. Então, primeiro a gente pensou na avaliação para depois pensar no currículo e pensar no material, né? Mas, enfim, então é um pouco dessa discussão que a gente faz no grupo. Tenho colegas que se formaram aqui, que são professores, colegas agora de universidade, que seguem também nessa mesma linha de pesquisa. A segunda linha, que a gente chama de percepção pública da ciência, essa tem origem no meu doutorado e a gente trabalha muito em cima de um questionário que eu trouxe para o Brasil em 2008, traduzi e trouxe para cá, chamado ROSE, R-O-S-E, que em inglês significa Relevância da Educação em Ciências. Né? É um questionário internacional, não é um questionário de desempenho, então não tem questão certa ou errada, mas é um questionário que mede com muita precisão os interesses e as atitudes de jovens, na faixa dos 15 anos, em relação à ciência, tecnologia e meio ambiente. Né? É um questionário que também, com muito esforço e com o que me deixa bastante orgulhoso, em 2022 a gente fez uma amostra do Rio Grande do Sul, uma amostra representativa do alunado gaúcho em relação a esses temas, né? E aí a terceira linha, que é essa que acho que mais nos interessa agora, que é a de divulgação científica, que ela surge lá na pandemia com a intenção de produzir materiais para, de alguma forma, entre muitos aspas, porque isso não acontece, compensar a falta de aula presencial, né? Então a gente viu... Bom, estávamos todos perdidos, ninguém sabia muito bem o que fazer, né? E a gente via, eu e esse meu grupo de alunos de graduação na época, a gente percebia muita coisa ruim sendo produzida e muita carência nas escolas em relação a recursos. Um cenário um pouco desesperador também, né? Porque ninguém sabia exatamente o que fazer, como fazer. E aí a gente começa, por meio de um financiamento para extensão, né, por bolsas do FIEX aqui da universidade, a gente começa a produzir materiais que são tanto em vídeo quanto impressos
sobre espaços de educação não formal, como a gente chama aqui na região, né? Qual que era a nossa lógica? Os professores não podem levar suas turmas ao CAPA, não podem trazer suas turmas ao Jardim Botânico, né? Vamos nós fazer uma visita virtual nesses espaços, sugerir assuntos e tudo mais, para quem sabe isso, né, se desenrolar e se desmembrar em assuntos para as aulas desses professores. E foi isso que nós fizemos, né? Então nós fizemos, no primeiro momento, 6 vídeos no CAPA, no Jardim Botânico e no São Brás, né? No Conservatório São Brás. Isso, eu sempre mantenedouro de fala, enfim, mudou o nome algumas vezes, mas é o São Brás que todo mundo conhece, sobre alguns assuntos que poderiam ser explorados ali numa aula de ciência, uma aula de biologia, né? Junto com isso, depois, pela editora da Pré, a gente divulgou isso em termos de, parece uma cartilhazinha, assim, um material que pode ser impresso para auxiliar o professor nisso, né? Na esteira dessas iniciativas, Jéssica, surge o Rede Básica, né? Que é um projeto grande da universidade, em que a Universidade Federal de Santa Maria traz para si um pouco não dessa responsabilidade, mas desse papel de produtora, de mediadora da construção desses recursos, né? E aí aqui, já dentro do guarda-chuva do Rede Básica, a gente produz outros vídeos, muitos deles em estúdio, nos estúdios que a gente tem aqui na universidade, com toda a produção feita por servidores e por pessoas ligadas à universidade, e a gente faz uma série de vídeos, no princípio, vídeos um pouquinho mais longos para o YouTube, depois alguns cortes e vídeos mais curtos para as redes sociais, mais tipo rede social mesmo, né? E aí a gente cunha e cria um perfil nessas redes chamado Toda Cidade Ensina, né? Que era um pouco essa nossa lógica, né? Sair da sala de aula, às vezes ir para casa das pessoas, para a tela das pessoas, mas também já com a ideia de trazer esses espaços de educação não formal para o ambiente de estudo, né? E aí esse perfil que tem, acho que em todas as redes sociais, é onde a gente movimentou vídeos mais curtos, vídeos feitos sem essa estrutura, digamos, profissional dos estúdios aqui da universidade, com alguma repercussão, né? Vídeos que circularam bastante, que geraram muitos comentários e tudo mais. E aí quando eu vejo um pouco essa necessidade de, até por conta dessa avalanche que né? Esses comentários, né? O quanto circulam esses vídeos, um pouco da necessidade da gente talvez dar um passinho para trás e entender melhor como funcionam essas redes, como funcionam as mídias, como funciona a divulgação científica, o que é uma boa divulgação científica, qual a responsabilidade que, quando a gente coloca um selinho FSM numa publicação nossa, o que vem junto, né? Então a gente recua um pouquinho, dá um passinho para trás, né? Eu tenho que segurar a onda dos alunos que estão comigo, porque eles... São muito voltados para a rede também. Exatamente. Porque às vezes é isso, nem concluiu, mas já divulgou. E outra, né, Jéssica? Mede-se pelos likes, pelos comentários e tudo mais, que é uma dimensão que a gente aqui na universidade não está muito interessado enquanto pesquisa, né? A não ser que esse seja o objeto da pesquisa, né? Então, a gente dá um passinho para trás e começa a pensar, e aí sim, já dentro de dissertações e principalmente de teses de doutorado, o que é qualidade nesses vídeos, o que qualifica uma publicação em divulgação científica. E aí isso tem como ponto alto assim, uma defesa de tese da Michele Fanfa, em que ela vai primeiro trazer vários elementos que a literatura já trazia de qualidade para vídeos curtos e propor meio que um indexador, alguma coisa meio sintética que diga o que é qualidade de vídeo de curta duração para divulgação científica, né? Agora, nesse momento, a gente está numa tese da Natália Riber, que é colega aqui da universidade, servidora da universidade, bióloga também, e ela está trabalhando uma coisa um pouco parecida para as redes sociais dos museus e centros de ciência, né? Então, a ideia é isso, a ideia é a gente conseguir construir o nosso critério de qualidade, né? O nosso parâmetro de qualidade, para daí sim voltar às nossas produções de divulgação. Elas não ficaram paradas nesse tempo todo, mas a ideia é que a gente consiga agora fazê-las com um pouco mais de intencionalidade, né? E uma coisa que a gente
percebe? Enfim, isso tem migrado, assim como nós tínhamos, né, antigamente, os canais, a TV Cultura. Isso hoje são canais de YouTube, são canais de YouTubers. Isso. Né? Também com seus patrocínios, eventualmente com seus interesses. E fica muito difícil encontrar um critério que não seja simplesmente, ou vamos botar esse simplesmente, né, entre aspas, a quantidade de views, ou porque não existem esses indexadores como existem para qualidade de revistas e outros tipos de publicações. Com certeza. Ao mesmo tempo, qual que é o trajeto ou a trajetória necessária para que aquele youtuber se transforme em referência? Quanto tempo isso leva? Porque hoje nós temos lá o Castanhari, né, o Manual do Mundo, são canais... agora me faltou o nome, né, da menina, a Mari Krieger, a bióloga atriz, né? Isso. Que é muito divertido. Então, até que ponto também essas pessoas... Bom, elas foram alçadas a um outro patamar. Claro. Que não é nem mais o de divulgador científico, é o estrelato. Isso, né? é isso. O Átila Yamarino, né? O Átila, claro. Sim. Que na ocasião da pandemia, né, o Átila já fazia um serviço, já prestava um serviço de divulgação e com uma consistência e um trabalho, mas ele não tinha esse reconhecimento todo. Então, teve ali um momento de virada em que, na ocasião, eu tive a oportunidade de falar com ele e disse que ele é aquela pessoa que apareceu do nada depois de uns 15 anos de muito trabalho, né? Por acaso ele apareceu, né? Então, várias pessoas, né? A vizinha, o vovô, que até então você pensa assim, ele não sabia quem era o Átila, mas daí estava sabendo, né? Essa digamos, é a nova cara, é um novo momento da divulgação científica no Brasil. Ela deixa de ser alguma coisa de tentativa e erro, e muito experimental, e muito improvisada, né? Com produções exatamente, não de só documentário. Né? Isso, exatamente, né? Mas assim, né, Jéssica, eu sempre pergunto para os meus pessoal que está começando os cursos, né? Você está fazendo licenciatura, o que você vai fazer, né? Eu não quero dar aula, não quero ir para a escola. A gente tem no grupo de pesquisa desenvolvido uma hipótese, que não é nossa exatamente, mas a gente tem apostado muito de que o melhor divulgador científico é um licenciado nas áreas científicas, né? A gente não existe um curso de formação em divulgação científica ou comunicação científica, tem jornalismo científico e tudo mais, mas sempre um jornalista falando de ciência, ou é um cientista falando, né, escrevendo como se fosse um jornalista. Então, a gente tem também essas interfaces, tem gente muito boa em todos os campos fazendo isso, tanto cientistas quanto jornalistas, mas a nossa aposta é que o licenciado é a pessoa que se comunica bem e que tem o conhecimento técnico, ou sabe onde buscar um bom conhecimento de excelência, né, para comunicar para o seu público, né? Então isso a gente também foi aprendendo e criando tese, tem uma tese em andamento hoje que reforça um pouco essa nossa aposta de que é na formação inicial, que é na formação de professores que a gente também cria e forma um primeiro divulgador científico, né, as primeiras divulgações científicas de muitos profissionais, né, que no futuro vão se dedicar a isso, né? Eu acho que é isso. Não lembro bem o que estava... Não, mas é que... O que eu penso, assim, que de repente essa relação com a rede social que mudou, né? De repente, a pessoa que antes... Mas aqui eu estou dando uma viajada. Sim. A pessoa que antes dizia, não, eu quero ser biólogo, porque o Pirula é biólogo, e eu adoro o Pirula. Sim, né? Sim. E o Pirula é famoso, e eu quero fazer... Isso era uma coisa que a gente via com relação a atores, atrizes, cantores, jogadores de futebol. Talvez agora apareça também com mais frequência Pode ser. nas ciências. É alguma coisa para se medir, acho que é interessante, O que eu posso te dizer, assim, com dados do Rio Grande do Sul, né? Existe muita confiança nos cientistas por parte dos jovens gaúchos. Existe muita confiança, existe muita busca nessas redes sociais sobre assuntos de ciência, né?
Por outro lado, não é muito bacana, mas existe pouca disposição do jovem gaúcho e da jovem gaúcha em seguir carreira científica. Então, poucos querem ser cientistas, poucos querem ser professores de ciências e do campo das ciências, né? Mas eu acho que é assim, inegável que todos estão imersos nesse universo, né? Consomem ou são expostos a produtos de divulgação científica feitos por essas redes, feitos nesses canais, né? Coisas muito boas e coisas muito ruins também, né? Muita desinformação, né, Jéssica? Assim, a gente tem canais que parecem canais sérios e tudo mais, mas que são anti-vacina, que são anti-mudanças climáticas e tudo mais. Terra plana. Isso, terra plana, exatamente. Às vezes com uma cara de ciência, com uma cara de sério e tudo mais. Às vezes meio que espalhado, meio que misturado com outras temáticas e tudo mais. Mas enfim, isso também está disponível, também tem milhares de seguidores, enfim, né? Mas aí entra novamente aí o papel do professor em formação. Sim. Que o conhecimento acaba que não se escapa desse caminho. Quer dizer, se o professor, o que o professor referenda, Isso. ou aquilo que ele opta em levar, ou por que ele pode ensinar, então, esse pensamento crítico, que daí é algo que vai muito para além da sua disciplina, do seu conteúdo, né, daquilo que é seu. Exatamente. Né? Que é esse olhar de verificar o que cabe e o que não cabe. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Esse critério, né? Esse discernimento, né? Que a gente também está criando em nós próprios, né, Jéssica? Mesmo quem já está há mais tempo aqui nesse mundo, isso também é uma novidade, né? As fontes de pesquisa, a inteligência artificial, a diversidade, a velocidade com que as informações se sobrepõem, se desmentem e tudo mais, também é uma coisa assustadora, um pouco nova para todos nós, né? Mas, sem dúvida nenhuma, essa é a tarefa de qualquer profissional da educação, qualquer um que esteja dentro de uma sala de aula hoje em dia. Mais do que ensinar aquele seu conteúdo, é ensinar onde procurar, ensinar primeiro aprender e depois ensinar, né? A discernir o que é válido, o que não é válido, né? Crítico, como você disse, né? Só que, de novo, né, a gente parece que vai tendo cada vez menos tempo dentro da escola de aula, da sala de aula, seja da rede pública, seja da rede privada, acho que até pior na rede privada, né? Para ter espaço para esse estudante pensar por si próprio, expressar o que ele está pensando, fazer críticas, né? Me parece que a gente tem um movimento muito pontual nesse sentido em algumas escolas, iniciativa de alguns professores, às vezes no contraturno, né? Às vezes por iniciativa de uma feira de ciências, alguma coisa assim, né? Mas são ações ainda muito pontuais nas escolas em geral, né? Infelizmente. Mas agora a gente já vai se encaminhando para o final. Dentro dessa perspectiva toda, acaba que é também desafiador para vocês enquanto grupo de pesquisa, porque é um tema inovador, né? Vocês estão mapeando questões que até, não quero exagerar, mas antes de pandemia ali, 5, 6 anos atrás, não eram nem levantadas, né? Agora, inteligência artificial, a gente nem tangenciou esse tema de inteligência artificial, mas que também faz com que doutores, pós-doutores, e aí daqui a pouco estão caindo no canguru no avião, né? Que foi aquela coisa que virou como é que acreditaram nisso? Não, mas acreditaram. E gente que tem senso crítico acreditou, mas porque chega como uma informação nova que simplesmente não estava antes no horizonte. Agora expande isso para o campo da propaganda política, para o campo da saúde pública, para o campo da segurança pública, né? Quer dizer, é isso, né? E aí o que eu posso, enfim, pensar assim aqui junto contigo é o papel da escola como um todo, né? A escola é essa instituição, Jéssica, em que obrigatoriamente todo brasileiro, toda brasileira vai passar. Né? Bem inalienável. Exatamente. É isso aí. Quando eu estudei era alguma coisa tipo instituição geral, alguma coisa assim. É um lugar que todo mundo... O exército não é todo mundo que vai passar, as igrejas não é todo mundo que vai passar, o SUS não é todo mundo que vai passar, mas na escola você tem certeza que todo mundo vai passar. Então, poxa, e é por isso também que a escola é um espaço de disputa
de vários campos ideológicos e tudo mais, incomoda tanto, né? Mas vamos levar para o lado mais otimista. É na escola que essas mudanças e que isso tudo tem que ser debatido, né? É ali que a gente vai conseguir criar o debate, muitas vezes surgido na universidade, né, como conhecimento, como pesquisa, mas de alguma forma muito dialogado com o campo dos colegas que estão na educação básica, né, para ter algum tipo de mudança, né? Não dá mais para a gente, parece chover no molhado, enfim, frase de impacto, né? Não dá mais para a gente ficar só debruçado no livro didático, só naquilo que o currículo está dizendo, né? Está nos dizendo para ensinar, porque o mundo, a escola faz parte do mundo, não é um mundo isolado, né? É um recorte, né? É um recorte, exatamente. É uma amostragem. É uma amostragem com suas nuances, com seus viés, mas é uma amostragem, né? Não dá para a gente ficar a parte disso, né? E aí é isso, né? Traz aqui para o campo da formação profissional, são 30 e poucas licenciaturas que a gente tem aqui na universidade, essa urgência, né? Da gente reformar os currículos, da gente trazer para dentro da formação inicial discussões sobre desinformação, sobre má informação, sobre fake news, sobre deepfake, uma série de coisas que, se a gente não lidar com isso dentro da escola, outros ambientes cumprirão essa tarefa. Exatamente. Olha, que conversa gostosa e com esse olhar de futuro, assim, então, muito sucesso pro grupo. Fala um pouquinho sobre se alguém aqui escutou o episódio, quer te procura no @Toda a Cidade Ensina. Isso, acho que o @Toda a Cidade Ensina é o nosso veículo de divulgação científica. O grupo de pesquisa que chama-se IDEIA, e aí o arroba é @IDEIAUFSM, né? Enfim, a gente tem um laboratório que a gente ocupa aqui no prédio 16 do Centro de Educação. Enfim, fiquem à vontade também para os contatos mais presenciais, sempre tem café. E é isso, né? Eu atuo no pós-graduação em Educação em Ciências, que é um pós-graduação vinculado ao CCNE, né? Ali também tem as produções do grupo, enfim, o que a gente tem feito. Todos esses materiais de divulgação científica a gente também tenta agregar num site que é ufsm.br/ideia. Ideia, bem como é a palavra ideia. Bem como é a palavra, IDEIA. Muito bem. Isso aí. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Jaciana. E faço votos que nos encontremos aí em outras iniciativas. Sem dúvida. E para você que nos acompanha, vamos falar rapidinho aqui sobre a Feira do Livro de Santa Maria, que já iniciou dia 7 de agosto, vai até o dia 22, na Praça Saldanha Marinho, e vamos celebrar os 120 anos do nascimento do poeta Mário Quintana. Temos vários lançamentos de obras e os lançamentos da nossa editora, a editora da UFSM, são agora na próxima quarta-feira, dia 12, das 17 às 19 horas. Os nossos autores, eles estão todos já constando lá no nosso @editora UFSM. Já fizemos lançamento aqui também, né, do Teoria da Literatura, o Lucas Zamberlan esteve aqui falando com a gente, a professora Marília Barcelos também falou sobre o Editoração, a gente vai ter o Aprender com Maquetes, vamos ter algumas coisas que vão acontecer no dia 21 também, a gente vai ter um lançamento super especial do professor Odailson Berté, que vai trazer o Filosofazer Contempop, com a presença da Ingra Liberato lá na praça, vamos ter uma ação especial. A gente vai ter um lançamento muito querido por nós também, que é do Interpretações, a segunda edição, né, do Interpretações de J.F. de Assis Brasil. Nós já tivemos aqui o professor Binato falando sobre esse livro, que está trazendo uma atualização muito importante. Nós tivemos a primeira edição 30 anos atrás. E agora nós vamos fazer a segunda edição, já contando como que o castelo está sendo disponibilizado para público, reformado, toda essa nova etapa que está muito relacionada com a cidade de Santa Maria, em função da família Segatti, que assumiu essa responsabilidade através da Associação dos Amigos do Castelo de Pedras Altas. Então, é uma história muito bonita que vale a pena ser conhecida. Vamos estar lá na quarta-feira, dia 12, a partir das 17 horas com esse material. Também vamos ter o lançamento do Genética e Reprodução na Pecuária em Quadrinhos, vamos ter as práticas integrativas e complementares na linguagem infantil e, enfim, outros materiais, lançamento dos fósseis da Quarta Colônia, o Guia Ilustrado, que está maravilhoso, mas a gente está aqui estamos estourando já o nosso tempo, nos acompanhem em @editora UFSM, temos livro da música também,
sobre harmonia, então vou acabar falando aqui, deixando alguns de fora, mas enfim, nos acompanhem, @editora_UFSM, e conheça lá os nossos... Te aguardamos, né? Te aguardamos quarta-feira, a partir das 17 horas, ali na Praça Saldanha Marinho, na Feira do Livro. Um grande abraço, muito obrigada e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.